Boa noite. Boa noite. Temer reúne o Ministério e manda cortar 4.000 cargos de confiança até o fim do ano. Novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admite criação de imposto temporário para equilibrar as contas públicas. Novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirma que manterá diretor da Polícia Federal que comanda a Lava Jato. Dilma critica a ausência de mulheres e negros no Ministério de Temer. O chefe da Casa Civil explica que partidos não indicaram. O governo Alckmin invoca a lei que protege edifícios públicos. E a PM desocupa escolas invadidas sem pedido à justiça. 10 anos após a grande matança no estado de São Paulo, crimes continuam impunes e o PCC controla os presídios. O presidente interino Michel Temer realiza a primeira reunião ministerial e o ministro do Planejamento, Romero Jucá, diz que o governo quer cortar 4.000 cargos de confiança. A reunião foi pela manhã no Palácio do Planalto. Temer passou as linhas gerais de seu governo transitório. Ele só se torna presidente efetivo se o Senado aprovar o impeachment de Dilma, que por enquanto está apenas afastada do cargo. Temer não conversou com a imprensa. Numa entrevista conjunta, falaram os ministros Romero Jucá, do Planejamento, Eliseu Padilha, da Casa Civil e Ricardo Barros, da Saúde. Jucá defendeu reformas na Previdência e disse que Temer manterá os programas sociais, mas fará uma auditoria. Segundo ele, o governo quer cortar gastos e eliminar até 4.000 cargos de confiança. Ele também criticou o governo Dilma. Isso representa o dobro do que o governo anterior havia anunciado e não havia cumprido. Isso não resolve a questão do gasto público e da meta de déficit, mas, em tese, é um posicionamento que o governo deve tomar como exemplo para a sociedade. Padilha, responsável pela articulação política, disse que espera contar com o apoio de pelo menos 2/3 do Congresso Nacional para aprovar medidas de ajuste e reformas que garantam a retomada do crescimento econômico. Nós temos convicção que vamos fazer o trabalho como governantes, que vai nos assegurar que o governo que hoje é provisório se torne definitivo antes dos 180 dias. Fruto da resposta que possamos dar à sociedade. Ele contou que, por orientação de Temer, as fotos de Dilma serão mantidas em todos os órgãos federais. Segundo a Folha de São Paulo, os retratos da presidente afastada chegaram a ser retirados de salas do Palácio do Planalto, mas voltaram após a ordem de Temer. O novo ministro da Saúde, o deputado federal Ricardo Barros, que era relator do orçamento da União, criticou Dilma nessa área. Segundo ele, o governo previa receitas que viriam com tributos ainda não aprovados, como a CPMF. E além do impacto dos índices macroeconômicos, que não se verificam também, os índices macroeconômicos previstos no orçamento, crescimento, inflação e câmbio, nós teremos certamente um déficit fiscal superior aos 96 bilhões que estão colocados no projeto de lei que tramita no Congresso. A ausência de mulheres e negros na composição do Ministério do Presidente em exercício Michel Temer chamou a atenção. O governo justifica que os partidos não indicaram mulheres, mas garante que elas vão estar presentes em várias secretarias. Nas ruas, a questão divide opiniões. Um horror, né? Ministério sem mulheres em um país onde o número de mulheres é muito maior do que o número de homens. Eu acho que nós mulheres somos menos corrompíveis que os homens. Poderia só ter mulheres também. Não faz diferença para mim. Para a professora e coordenadora do escritório USP Mulher da Universidade de São Paulo, Eva Blay, a ausência de mulheres na política é reflexo de uma postura machista da sociedade. O olhar que uma mulher tem em qualquer ministério traz uma outra vertente, traz certas preocupações que os homens, por sua educação, sua formação, não têm. Então, isso é muito importante, né? Essa exclusão desse olhar feminino.
A primeira mulher a ocupar um ministério no Brasil foi Esther de Figueiredo Ferraz, que comandou a pasta de Educação e Cultura entre 1982 e 1985, no governo do general João Figueiredo, no final da ditadura militar. Todos os presidentes que vieram depois nomearam mulheres para cargos ministeriais. Uma no governo de José Sarney, duas em cada um dos governos de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula foram 11 ministras e 15 no de Dilma Rousseff. Por isso, a ausência de mulheres na cerimônia de ontem é considerado um retrocesso por movimentos sociais, de direitos humanos e feministas. Em nota, o Instituto Vladimir Herzog diz que este é um recuo inaceitável no respeito a gênero e diversidade. Nas articulações para formar a equipe ministerial do governo Temer, nomes femininos foram cogitados, como os das deputadas Mara Gabrilli, do PSDB, e Renata Abreu, do PTN, mas as negociações não prosperaram. Sobretudo agora que não tem mais o Ministério da Mulher e da Igualdade Racial, além de ser todos homens, serem todos brancos, e possivelmente todos heterossexuais. Então, no campo da luta dos direitos humanos e das conquistas que a gente já teve, é um retrocesso muito grande. Em coletiva de imprensa, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, jogou para os partidos a culpa pela falta de mulheres nos cargos de comando nos ministérios e prometeu que o governo vai buscar indicações para outras funções nas pastas. Nós vamos sim trazer mulheres a participar do governo em postos que ontem eram ministério, mas que hoje terão as mesmas atribuições com uma denominação diferente. Um vilarejo do norte do Líbano comemorou quando Michel Temer assumiu a nova função. Foi lá que nasceram os pais do presidente interino. A entrada da aldeia de Betabura tem bandeiras do Líbano e do Brasil. Michel Temer é nome de rua desde que ele se tornou vice-presidente. O prefeito atualizou a placa hoje com muita festa para comemorar a posse. O presidente interino é filho dos libaneses Miguel Elias Temer Lulia e Marche Barbar Lulia, que moravam nesta casa. Ele nasceu no Brasil e visitou Betabura 2 vezes. O primo Nizar mostra a foto de 1997, quando Temer era presidente da Câmara. Em 2011, ele voltou para comemorar a independência do Líbano. Os moradores falam em paradoxo porque as divisões políticas profundas deixaram o Líbano sem presidente já faz 2 anos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a primeira reunião ministerial da gestão Temer. Na sua primeira reunião ministerial, Michel Temer pediu aos auxiliares que façam uma espécie de inventário nas suas respectivas pastas. Ele está preocupado principalmente com a execução dos programas sociais. Vários deles sofreram cortes durante o governo Dilma e Michel Temer não quer levar a culpa por algo que não determinou, sobretudo depois que Dilma passou a se referir a ele como uma espécie de exterminador de direitos sociais, de benefícios sociais. De todos os ministros, o mais prestigiado foi Henrique Meirelles. Temer avisou aos colegas de Meirelles que, sobre economia, quem fala é ele, o ministro da Fazenda. Temer quer evitar a repetição da balbúrdia que se verificou no governo Dilma, em que todos imaginavam entender de economia, a começar pela presidente da República. Henrique Meirelles, o homem forte da economia, deu uma entrevista depois dessa reunião ministerial. Ele anunciou que, por hora, não tem nada para anunciar. Disse que no momento oportuno, no momento certo, vai trazer à luz providências amargas. Não excluiu nem mesmo a hipótese de aumento de imposto, ainda que temporário. Já se pode notar uma grande diferença. No governo Dilma, todo mundo queria viver no país maravilhoso que ela dizia existir nos seus discursos. No governo Temer, Henrique Meirelles avisa que todos terão que suportar os sacrifícios para corrigir a desgraça que se verifica no país, que não aparecia no discurso de Dilma. Boa noite. A Polícia Militar desocupou ao menos 3 diretorias de ensino. Na escola técnica na região central de São Paulo, os estudantes foram retirados à força e levados para a delegacia. Em frente à Escola Técnica da Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, um pequeno grupo de estudantes continuava sentado em frente ao portão em protesto contra a ação da Polícia Militar pela manhã.
Eles arrombaram a porta e começaram a desocupar o prédio, tirando os alunos de dentro. Eles agiram com violência. Na diretoria de ensino do Sumaré, na região oeste, alunos foram retirados à força e levados para a delegacia. A PM diz que agiu sob a recomendação de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Eles estão batendo em meninas! Eu fui A Procuradoria orientou o governo paulista a desocupar os prédios públicos invadidos por estudantes que lutam por melhorias na merenda. O parecer foi dado em resposta à consulta da Secretaria de Segurança Pública e se baseia no direito de autotutela, que é o poder de exercer diretamente os próprios bens. O assessor-chefe da Procuradoria disse que a ação sem recurso à Justiça tem respaldo legal. Pela autotutela, nós retomamos mais rapidamente a posse dos bens públicos e nós, principalmente, evitamos certas decisões do Poder Judiciário, né, que, com o devido respeito, extrapolam um pouco, a razoabilidade. Por exemplo, semana passada, tivemos uma decisão judicial que determinou a presença física do secretário da Segurança Pública. O Tribunal de Justiça e o Ministério Público não se manifestaram. De acordo com a Polícia Militar, nas ações de hoje, 68 pessoas foram encaminhadas a ao menos 3 delegacias somente na cidade de São Paulo. 35 foram trazidas aqui para o 23º Distrito Policial em Perdizes. Das 35, 19 eram maiores de idade e 16 menores. Foi realizado um boletim de ocorrência coletivo por dano ao patrimônio público e furto qualificado. O perito já efetuou os trabalhos de peritagem, né? Acredito que até quarta-feira esse laudo já esteja em nossas mãos. Não houve arrombamento de porta, até porque tínhamos todas as chaves, né? Então não houve os furtos dos quais eles falaram. A mãe de um dos menores desabafou. É uma hipocrisia muito grande. Não adianta vocês quererem lutar por condições de ensino melhor, para que todo mundo tenha o direito de estudar e todo mundo tenha condições de estudar, se na verdade eles mesmos não estão na escola, porque essa turminha não está assistindo aula. Na Vila Leopoldina, também na Zona Oeste, familiares e estudantes contrários a invasões forçaram a entrada na escola Basilides de Godói por volta das 7 horas da noite de ontem. Alguns jovens invasores tentaram impedir. A unidade estava ocupada há cerca de 10 dias. Assim que os pais e os alunos entraram na escola, eles encontraram muita sujeira e perceberam a falta de equipamentos. Todo o material com os dados de mais de 30 mil alunos foi levado. A fiação da central de telefones foi cortada, carteiras foram quebradas e documentos foram revirados. Esta aluna reconhece as reivindicações, mas critica os excessos. Quanto a ter merenda, nós somos a favor a isso, mas nós queremos estudar e nós viemos desocupar a escola para estudar. Todos os alunos detidos e encaminhados às delegacias já foram liberados. O Conselho Estadual de Direitos Humanos acompanha a situação deles e a Ordem dos Advogados do Brasil criticou a postura da gestão Alckmin e manifestou preocupação com a ação da Polícia Militar frente a uma invasão pacífica e não predatória nas escolas técnicas. Organizações e movimentos populares realizam uma manifestação em apoio aos estudantes secundaristas retirados hoje das ETECs. O repórter Luciano Penteado acompanha e tem outras informações. Olha, Juliana, o grupo se concentrou aqui na Praça do Ciclista, na Paulista, deu a volta aqui também pela Paulista, na altura da Rua Augusta, e agora eles retornam para a Rua da Consolação. Segundo os manifestantes, eles vão descer a Consolação em direção ao Largo São Francisco. É um protesto, é um ato de estudantes secundaristas e também de pessoas e movimentos coletivos estudantis que apoiam os estudantes, como, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores da USP, o Movimento Passe Livre e partidos políticos como o PCB. O protesto é contra os cortes na educação e também contra a chamada máfia da merenda. Também é em apoio aos alunos que foram retirados hoje cedo e presos pela polícia nas escolas e também nas ETECs do estado. Eles gritam a todo momento palavras de ordem contra a ação da Polícia Militar, considerada por eles uma ação muito agressiva. O trânsito está completamente bloqueado aqui na Paulista. Às 4
4 faixas estão ocupadas e o motorista encontra muita dificuldade para circular aqui pela região, incluindo as avenidas que cruzam a Paulista. Por enquanto, a Polícia Militar acompanha o protesto, a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, também participa do ato, faz aqui o monitoramento deste ato. Até o momento não foram registrados incidentes. Voltamos ao estúdio. Depois de 10 anos, a onda de crimes comandados pelo PCC segue impune e a facção ainda controla os presídios paulistas, além de atuar em outros estados e até no exterior. Depoimentos indicam que a onda de violência só foi encerrada após representantes da cúpula do governo do estado de São Paulo negociarem com Marcola, chefe do primeiro comando da capital. O governo paulista sempre negou o acordo com o PCC. É uma guerra, é uma situação que realmente afronta o Estado de Direito, mas nós não negociamos, nós não recuamos. A Semana Sangrenta, como ficou conhecida, poderia também ser chamada de Semana da Impunidade. Aqui na capital, nós tivemos a condenação de um policial militar em 6 anos de reclusão e no outro processo, que foi até o Tribunal do Júri, a 36 anos de reclusão. Na realidade, essas que foram condenadas estão em fase de recurso ainda, não estão presas. É claro que a gente tem esse sentimento de impunidade. O filho de Débora também foi assassinado em 2006. A educadora criou o movimento Mães de Maio, que reúne familiares de vítimas da violência policial, mortas em retaliação aos ataques do PCC. Ela ainda espera das autoridades uma resposta sobre o crime. Vai completar 3.650 dias, uma década, esperando por justiça, lutando por justiça. A gente precisa de resposta desses crimes de maio. Depois dos ataques, o PCC ficou conhecido em todo o país. A organização criminosa foi criada em 1993, um ano após o massacre do Carandiru, quando 111 presos foram mortos. Para alguns especialistas, os problemas carcerários transformaram as prisões numa espécie de QG do crime. A socióloga Camila Nunes Dias, durante 5 anos, estudou o comportamento do PCC nas prisões paulistas. As pesquisas resultaram no livro PCC, Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência. Apostar na prisão é apostar também no fortalecimento de grupos como o PCC. Para ela, o PCC ainda controla os presídios paulistas, como força paralela ao Estado. É uma gestão compartilhada, né? Então ele mantém sob seu controle toda a população carcerária, ao mesmo tempo garante para o Estado que o Estado não vai ter problema, não vai ter rebelião ali dentro, então não vai ter opinião pública, né, contra o governador, e tudo se mantém desse jeito. Então eu digo que é uma dupla face na relação PCC e Estado, né? A qual preço, né, aí a gente já não sabe. E a semana termina com temperaturas amenas em todo o estado de São Paulo. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, não fez mais que 17 graus essa tarde. E aqui na capital, a máxima foi de 21. E agora à noite as temperaturas caem mais e na madrugada pode chegar a fazer 14 graus aqui na Grande São Paulo. Será que o frio continua no final de semana? Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. A massa de ar polar ganha força e consegue se infiltrar mais ainda pelo país. O tempo fica firme, mas as temperaturas caem desde o Rio Grande do Sul, passando pelo interior de Minas Gerais, pela região centro-oeste até o leste do Acre, onde acontece o que os meteorologistas chamam de friagem. Só no litoral, nessa área em azul, que pega desde o Paraná até o sul da Bahia, que o tempo fica bem fechado, com chuva a qualquer hora. As chuvas mais volumosas se concentram ainda na metade norte do Brasil, principalmente entre o Pará e Roraima e também no sudeste da Bahia. A máxima não passa dos 11 graus em Porto Alegre, dos 12 em Curitiba e dos 16 graus em Belo Horizonte. Durante o dia, faz só 23 graus em Floripa, mas em Fortaleza chega a fazer até 31 graus. Aqui em São Paulo, o tempo continua aberto no interior,
mas faz friozinho, principalmente na madrugada, por isso o dia pode amanhecer com nevoeiro. Em Marília, mínima nessa madrugada de 14 graus e máxima só de 24 graus durante a tarde. No litoral, tempo fechado, com chuva a qualquer hora do dia e não faz mais que 23 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, o dia será bem parecido com o de hoje, com temperaturas amenas, muita nebulosidade e garoa. Nessa madrugada, mínima de 14 graus e máxima nesse sábado à tarde de 20 graus por aqui. Já no domingo, o tempo fica firme e esquenta, a máxima chega aos 25 graus. E para começar a semana, teremos chuvas e máxima prevista na casa dos 26 graus. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirma que vai manter o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, no cargo. Daiello comanda a Polícia Federal desde 2011. Sob o comando de Daiello, a Polícia Federal fez as mais importantes operações contra a corrupção no país, entre elas as várias fases da Lava Jato. O novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não descarta a possibilidade de aumentar impostos, mesmo de forma temporária. Meirelles disse que não anunciaria medidas hoje, porque o governo está apenas começando, mas adiantou que o Brasil aguarda uma ação e uma mudança no itinerário da economia, no momento de recessão, deterioração das contas públicas e aumento do desemprego. Ele afirmou que a primeira grande ação do governo Temer na área econômica será controlar o aumento de despesas públicas. A prioridade hoje é o equilíbrio fiscal, isto é, a estabilização do crescimento da dívida pública. Então, não há dúvida de que, caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, um nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. O ministro também descartou cortes nos programas sociais. Inclusive porque, se nós olharmos no panorama geral e no quadro geral das despesas do setor público brasileiro, os programas sociais representam uma parte menor. Ele defendeu uma reforma na Previdência e a fixação de idade mínima para aposentadoria. Mais importante até do que alguém saber o valor em moeda de hoje do que será o seu benefício daqui a alguns anos ou com que idade ele se aposentará, mais importante que isso é ele ter segurança de que ele vai receber a aposentadoria. Né? E para isso é necessário garantir a solvência do sistema de previdência brasileiro. Meirelles disse ainda que a presidência do Banco Central será definida neste fim de semana e não descartou a continuidade do atual presidente Alexandre Tombini. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, não vê relação do segundo pedido de inquérito contra o senador Aécio Neves do PSDB com a operação, apesar de ser baseado na delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. A investigação pretende apurar o envolvimento de Aécio em uma suposta maquiagem de dados do Banco Rural para proteger o PSDB no caso do Mensalão Mineiro. Aécio nega qualquer irregularidade. Zavascki solicitou o envio do caso para o ministro Gilmar Mendes, que já é relator de outro inquérito em que Aécio é alvo. Em denúncia feita ao Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República afirma que o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, teve despesas pessoais de viagens pagas com dinheiro de propina. O caso se refere ao período em que Pimentel foi ministro do Desenvolvimento. Segundo a denúncia, Pimentel recebeu vantagem indevida da montadora de veículos Caoa em troca da concessão de benefícios tributários pelo Ministério. A Procuradoria diz que os repasses chegaram a R$2 milhões e parte do total foi usado por Pimentel e sua mulher Carolina para a compra de passagens aéreas internacionais e também para o pagamento de despesas com hospedagem em cidades brasileiras entre 2011 e 2014.
2014. Conforme a denúncia, a propina chegava até Pimentel por meio de empresas de Benedito Rodrigues de Oliveira, conhecido como Bené e amigo de Pimentel. As investigações apontam que ele atuava como operador do esquema. A denúncia faz parte da Operação Acrônimo, que também investiga suposto esquema de financiamento ilegal de campanhas políticas do PT. Tanto o casal Pimentel quanto Bené são investigados. Ontem, a Justiça de Minas Gerais suspendeu a nomeação de Carolina Pimentel para o cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social. O cargo daria a ela foro privilegiado na Justiça Mineira. O advogado de Pimentel afirma que ele não tem responsabilidade penal relacionada aos fatos investigados e diz que a denúncia é fantasiosa. A defesa diz que a viagem internacional feita pelo casal Pimentel foi paga por Bené, mas o governador reembolsou depois. Já a montadora Caoa afirma que jamais contratou qualquer pessoa ou empresa para angariar vantagens junto a qualquer órgão público e que não foi concedido à empresa nenhum benefício especial. A defesa de Bené não foi localizada. Quando a passagem subterrânea da Consolação foi construída na década de 70, o espaço era utilizado para exposições artísticas e vendas de livros. Em 1991, com a chegada do metrô, o local ficou fechado por um tempo e depois começou a degradação. Há 11 anos, na tentativa de reviver o antigo movimento cultural da região, algumas pessoas ocuparam o espaço com uma proposta parecida. Hoje, Odete Machado é quem organiza os eventos. Conheça a história da vendedora de livros, que é a cara de São Paulo. Quem anda aqui pela Rua da Consolação, esquina com a Avenida Paulista, já deve ter reparado esta entrada aqui. Ela leva a uma passagem subterrânea, no mínimo curiosa. Agora, o que nem todo mundo sabe é que nela trabalha uma apaixonada pelos livros. Ficou curioso? Então você vai conhecer a Odete Machado, a curadora da passagem literária da Consolação. Odete chega aqui todos os dias às 7h30 da manhã e cuida do espaço como se fosse a própria casa. Como opção de vida, largou a profissão de fisioterapeuta para se dedicar à venda de livros usados. Um dia eu abandonei tudo, cansei e fui vender livro na rua. Porque assim, eu fui casada com um livreiro que também vendia livro na rua. Então, eu já tinha essa intimidade com a rua. A oportunidade de ocupar a passagem surgiu quando foi proibida de vender os livros na Rua Augusta, onde tinha uma barraca. Aí acabou escrevendo o projeto e a gente foi parar lá naquela subprefeitura da Sé. Eles falaram, não, a gente vai colocar vocês num lugar aí. Todo dia a gente falava, naquela passagem abandonada. E a passagem trancada, abandonada, e todo dia a gente vinha para a porta da passagem. E nunca que abria essa passagem. Isso aqui era lugar de morador de rua. E na época eram os meninos da cola. Pegava os meninos da cola, colocava tudo aqui no chão, arrumava quadrinho para eles e ia conversando. Não, porque esse espaço é para todo mundo, esse espaço é um espaço de arte. Hoje ela é presidente da Associação Via Libres, responsável pela conservação e programação da passagem literária. São 4 livreiros e, como eles não têm patrocínio, montaram um acervo coletivo com publicações mais baratas, de até R$3. As lâmpadas quem troca é a gente tem a manutenção da passagem, que é feita com os livros, que a gente acaba sendo doado. Aí é pelo um preço mais baixo, porque aí vai comprar vassoura, saco de lixo, tinta. Odete também organiza eventos no espaço, como exposições, grafites e até show de música. Eu também me apaixono por esse lugar, é a oportunidade assim, das escolas virem, a escola de Ipoá, escola de Osasco, a professora traz. É um outro mundo, né? Você tá ali na maior confusão, correria, gritaria e tal. De repente você desce uma escadinha e tá num mundo gostoso. Para quem não conhece, a passagem literária da Consolação fica próxima à Estação Paulista de metrô e ao lado do Cinema Belas Artes. Ela fica aberta de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 10 da noite.
Em entrevista à imprensa internacional, a presidente afastada, Dilma Rousseff, afirma que o governo interino é ilegítimo e critica a ausência de mulheres e negros no ministério do presidente interino, Michel Temer. Dilma conversou com vários jornalistas estrangeiros no Palácio da Alvorada, residência oficial onde poderá ficar até o fim do processo de impeachment. A presidente afastada disse não saber se existem risco de reações violentas a protestos, já que, segundo ela, um governo ilegítimo sempre precisa de mecanismos ilegítimos para se manter no poder. Dilma também lamentou a falta de mulheres e negros entre os novos ministros escolhidos por Temer e voltou a falar que vai resistir ao processo de impeachment. Nós lutaremos para voltar. E além de lutar para voltar, obviamente nós lutaremos para recompor uma base parlamentar no futuro. Dilma comentou como será sua vida neste período. Eu acredito que, na medida que eu me disponho a discutir com toda a sociedade brasileira, a atender a quem demandar a partir de uma avaliação, a minha presença, eu acho que vou ter não muito tempo para as minhas questões pessoais. Mas eu já aprendi há muito tempo um pouco de malabarismo. Pela manhã, Dilma fez caminhada. Ela passará o fim de semana com a família em Porto Alegre. As expectativas do novo tempo da política nacional na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o cientista político Fernando Abrúcio, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. Professor, nós vimos agora essa questão, a reação que já está acontecendo por não haver mulher no ministério de Michel Temer. O jornal The Guardian, inclusive, publicou que Dilma caiu também porque é mulher. A Anistia Internacional hoje lá colocou um protesto muito grande, não apenas em relação a essa ausência de mulheres, mas a questão da extinção de Ministério de Direitos Humanos, entendendo que há um retrocesso. Então eu quero começar com duas indagações. Primeiro, se é precipitado, se é cedo fazer um tipo de avaliação como essa, entidades internacionais, que há um retrocesso com essa virada na política do Brasil e o vice-presidente tendo assumido interinamente a presidência, com um processo em andamento de impeachment, ou se de fato Michel Temer já exibe contornos de um governo que, no mínimo, não prestigia as mulheres. Bom, boa noite, Maria Lídia. Eu acho que, na verdade, o governo Temer nasce com uma legitimidade menor do que alguém eleito. Então, isso é um primeiro ponto importante e isso dificulta a montagem de ministério. Quando você é eleito, você tem que conversar com vários setores da sociedade. Com quem o Temer conversou? Com o Congresso, primeiro para aprovar o impeachment e depois para montar uma base parlamentar. E talvez um pouco com alguns setores econômicos, porque o Brasil está numa crise econômica brutal. Então, ele identificou que a grande agenda no curto prazo é a agenda econômica. De resto, Maria Lídia, ele não conversou com ninguém. Na verdade, a ausência de mulheres, negros e outros grupos sociais é um dos aspectos. As políticas setoriais, as pessoas que foram para as políticas setoriais, não têm o menor diálogo com a área. Quer dizer, o ministro da Ciência e Tecnologia, que no caso de Comunicações e Tecnologia, o ministro Kassab, qual a relação dele com a área de Ciência e Tecnologia? Nenhuma. E esse é um debate antigo. Se ministro tem que ter uma familiaridade com a área ou se deve ser um empreendedor, um grande articulador político, um administrador eficiente. Quer dizer, nunca se chegou a uma conclusão em relação a isso. Olha, ministro tem que conversar com a área. Ele tem que ter uma equipe técnica preparada para aquele assunto, mas ele não precisa ser um técnico daquele assunto. Como a montagem de governo se deu num momento muito difícil, não houve eleição, não houve muito tempo para conversar com a sociedade, esse ministério, em parte, espelha esse contexto. Então, esses ministros nem conversaram com a sociedade. E, portanto, há um primeiro choque. Acho que essa é uma primeira coisa. Em segundo lugar,
o governo tem uma cara muito antiga. Não é uma questão apenas etária. É um governo que talvez não tenha se preparado para as mudanças que ocorreram nos últimos 20, 25 anos no Brasil, em que a sociedade ficou mais complexa, né, Maria Lídia? Ficou muito mais complexa. Então, quando você junta, por exemplo, toda a área de direitos humanos com justiça, nós estamos retrocedendo para trás do governo Fernando Henrique, de certa maneira. E nós estamos... Não se percebeu, é uma cara de governo da nova república, com raras exceções... da nova velha república. Com raras exceções, ele tem uma cara muito antiga. Alguns jornalistas estrangeiros conversaram comigo hoje, Maria, perguntaram, mas a renovação é esse governo? Aí eu comecei a citar os nomes, Moreira Franco, Gedel, né, Romero Jucá. E ministros que foram ministros tanto de Lula, de Dilma, de Lula, de Fernando Dilma, Henrique, de Sarney, de tudo. Quer dizer, havia uma sensação por parte da população, daqueles que eram favoráveis ao processo de impeachment, que poderia haver uma renovação. Quer dizer que supor que o novo governo que está aí possa desenvolver uma nova política é mais difícil no curto prazo. Pode ser que haja, e eu acho que haverá, reformas ministeriais ao longo de um governo Temer. Acho que haverá isso. Mas no curto prazo é um governo que foi montado para aprovar o impeachment e fazer uma agenda econômica. É isto. Segundo, é um governo do PMDB. As pessoas não podem esquecer. Se o PT e o PSDB não se renovaram nos últimos anos, tem problemas, imagine o PMDB. O PMDB é o partido que menos se renovou dos três grandes partidos. É um governo do PMDB. E o presidencialismo de coalizão, que parece tão forte como sempre, no sentido, nós vimos na articulação política para a elaboração do ministério, toda aquela negociação que lembra muito o chamado toma lá da cá, e fazendo sugerir que isso sugere que um presidente da República, nesse sistema, não tem como escapar de um modo arcaico de fazer política. Eu acho que é mais difícil ainda quando não se é eleito. Quer dizer, ele não foi eleito. Na verdade, ele teve uma eleição indireta. Um presidente por eleição indireta. Logo, ele tem uma lealdade maior com quem? Com o eleitor ou com o sistema político? Com o sistema político. Segundo, o país vive uma emergência econômica muito grande e ele colocou no centro da agenda reformas econômicas muito difíceis que terão muita resistência. Portanto, ele tentou montar uma maioria parlamentar e não podemos esquecer... Isso é legítimo? Olha, considerando a gravidade da crise econômica, a urgência e a dificuldade que a crise política causava para a superação dessas barreiras para a economia? Seria mais legítimo se nós tivéssemos um frescor do voto, na minha opinião. Porque o frescor do voto dá um poder de liderança para um governo que tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isto é, tem que fazer reformas econômicas, mas tem que olhar para além da economia. A cara desse governo ignora a maior parte das políticas públicas, inclusive as políticas sociais. Não quer dizer que ele vai cortar a Bolsa Família, não é isso, mas... Até porque consta que é irrelevante para corte de gastos. Já está no orçamento, não é isso, mas... Não tem a menor ideia do que fazer com as políticas públicas para além da economia. É esse o governo Temer neste momento. Pode mudar, mas nesse momento, assim, é trivial dizer que o governo é o Temer, o Meirelles e o Serra. É isto. Para encerrar, vai ter oposição acirrada. A promessa já está feita, ou ameaça, não sei como traduzir o que foi dito, né? Do que aconteceria em relação a um governo que o PT, aliados de Dilma e a própria presidente, presidente afastada. A presidente afastada havia dito que não reconhece a legitimidade, não reconhece Temer como presidente. Então, a indagação em relação ao PT, que se aproximou das lideranças, que se aproximou dos movimentos sociais e que, para conseguir a reconstrução da sua imagem, o Dilma afastada é um alívio para o PT? Em parte sim, porque permite que hoje o PT faça uma oposição cujo efeito mais importante não é no curto prazo, é para 2018. Quer dizer, eles estão apostando no seguinte, se o governo Temer não der muito certo, nós temos chances de, se não voltar, sermos muito influentes na eleição de 2018. Em parte não, porque quando cai a Dilma, tem um efeito, digamos, de melancolia, de descrédito, de queda. Basta lembrar da cara do presidente Lula no dia em que, ontem, na verdade, era uma cara
Muito abatida. Muito né? abatida. Então, acho que não tem só vitórias de ser oposição, tem derrotas. Senão parece que é melhor perder a eleição, né? Agora, perder poder. Né? Perder poder, perder cargos, perder influência. Agora, o governo Temer ainda tem uma série de incógnitas, porque ele se montou para fazer o impeachment e reformas econômicas. E governar o Brasil é muito mais complexo do que isso. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. Uma boa noite. Juliana. O Ministério Público de São Paulo quer fechar o Minhocão para pedestres durante as madrugadas e aos domingos. A justificativa para a proibição seria a falta de segurança no local e o barulho que atrapalha alguns moradores. 9h30 da noite, um carro da CET fecha o acesso ao elevado Costa e Silva. Quase no mesmo instante, pedestres e ciclistas iniciam um outro uso para a via. Mas enquanto alguns aproveitam do viaduto livre de carros, outros se incomodam. Agora você imagine isso aqui, 2,7 km, largado. Até sexo explícito à noite, de madrugada, não tem hora. Queixas como estas fizeram os representantes de conselhos de segurança da região, que são de um movimento que luta pela demolição do Minhocão, entrarem com uma representação no Ministério Público. O órgão acatou o documento e elaborou uma recomendação para que a prefeitura impeça a presença de pessoas na via. O município tem até o fim de maio para se manifestar. É absolutamente incompatível com o sossego mesmo das pessoas que moram, qualquer tipo de utilização. Por quê? Elas implicam em produção de ruído, elas provocam realmente incômodo e não permitem que as pessoas que lá residam possam ter sossego para poder dormir, para poder ter sua vida de uma maneira tranquila. A recomendação do MP inclui proibir a utilização do viaduto como área de lazer durante o dia. O Minhocão é fechado para o tráfego de veículos das 3 da tarde de sábado, durante todo o domingo até amanhã de segunda-feira e também em feriados. E o argumento é o mesmo: a falta de segurança para quem está em cima e de tranquilidade para quem está no entorno. As pessoas hoje não têm a privacidade no final de semana, abrir sua janela, abrir sua cortina, porque eles se sentem um bicho de zoológico sendo observado o tempo inteiro pelas pessoas que circulam em cima. A iniciativa é polêmica até entre quem mora no entorno. O médico Davi, que é do movimento que defende a construção de um parque no viaduto, acha a posição do MP exagerada. A gente incorporou, né, o Minhocão enquanto espaço de lazer. Não foi porque ele é de cimento ou ele seria de outra forma, é porque aquilo ali é importante para a gente. É uma pena, né? Que é um espaço que é bem utilizado aqui no final de semana e ajuda muito as crianças e os adultos que gostam de passear por aqui. Penso que os carros incomodam muito mais, né? A poluição dos carros, as pessoas não incomodam porque as pessoas não fazem barulho. A Prefeitura paulistana informou que só se manifestará sobre o assunto quando houver ação ajuizada. Em entrevista à revista Época, Michel Temer afirma que quer botar o país nos trilhos e diz que não fará milagres em 2 anos. Por enquanto, Temer é presidente interino. Ele só se torna presidente efetivo se o Senado aprovar o impeachment de Dilma, que por enquanto está apenas afastada do cargo. O jornalista Diego Stosteg, Temer disse que quer ser lembrado como o presidente que arrumou o país. Temer disse ainda que está acostumado com pressão e que vai trabalhar de domingo a domingo para cumprir as expectativas do povo brasileiro, mas não prometeu milagres. Temer falou estar ciente de que o país tem pressa. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Depois de dias de fofoca e de boatos, a gente enfim ouviu o que o governo de Michel Temer espera fazer na economia. Não há detalhes, mas o governo parece muito enfático. O novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, além do mais, procurou mostrar que vai ser o manda-chuva geral da área econômica. Primeira mudança, vai sim se propor a reforma da Previdência. Vai haver uma idade mínima para aposentadoria, talvez 65 anos para homens e 60 para mulheres. Idade que vai ser aumentada aos poucos. Não muda nada para quem já se aposentou e provavelmente muito pouco ou nada para quem está perto de se aposentar. Mas não se disse.
Segundo, o governo vai sim propor mudança nas leis do trabalho, na CLT. O que se vinha falando é o seguinte: não se mexe em direitos maiores como férias e 13º salário, mas em outros assuntos, um acordo de trabalhadores e empresas pode mudar o que determina a lei. Terceiro, impostos. A princípio, nada está definido. Antes de mais nada, o governo quer saber o tamanho do rombo, enquanto está no vermelho e enquanto deve ficar nos próximos anos. Feita essa conta, aí é que se vai pensar em aumento de imposto, talvez provisório, talvez a CPMF. Na opinião deste jornalista, é muito difícil não haver aumento de imposto. Quarto, o governo disse mais uma vez que não vai desmontar ou cortar programas sociais. Mas isso também é vago. Não vai reduzir gastos dos programas, mas vários deles já estão bem cortados. Quinto, o governo vai dar um perdão na dívida de estados, alguns deles tão quebrados que não conseguem pagar salários, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Mas o governo vai querer, em troca, redução de gastos estaduais com servidores e ajuda para simplificar o ICMS. Sexto, Meirelles diz que quer acabar com o Bolsa Empresário, reduções de impostos para empresas e subsídios, essas reduções de custos bancadas pelo governo. Vamos ver se é para valer. Tem muita coisa para comentar ainda, como Petrobras, setor elétrico e privatização. Mal se falou disso. Mas o programa Temer é amplo e faz sentido. E vai dar muito quebra-pau. Boa noite. Daqui a pouco começa neste fim de semana o Campeonato Brasileiro de Futebol. E o número de imigrantes que desembarcaram na Grécia em abril caiu 90%. A diminuição pode ser resultado de um acordo com a Turquia, mas nos últimos dias a Itália resgatou mais de 4.000 pessoas no Canal da Sicília. Os críticos se apaixonaram e a Chevrolet repetiu o sucesso. Upgrade Chevrolet. Nessa semana você tem uma nova chance de comprar um Chevrolet com upgrade grátis e juros zero. Você leva sedã pelo preço de hatch com taxa zero em 30 vezes. Leva Onix por 37.790 e taxa zero em 30 vezes. E mais toda a linha Chevrolet com taxa zero. Chevrolet, até quem não esperava vai se apaixonar. Mas corra, é só até domingo. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O número de imigrantes que desembarcaram na Grécia em abril caiu 90%. A estimativa é da Agência de Fronteiras da União Europeia. A diminuição pode ser o resultado de um acordo com a Turquia para enviar de volta os imigrantes irregulares. Mas nos últimos 2 dias, a Itália resgatou mais de 4.000 pessoas no Canal da Sicília. O navio da Guarda Costeira Italiana chegou ao porto siciliano de Augusta com mais de 350 imigrantes que teriam partido do Egito. 800 pessoas foram resgatadas no Canal da Sicília desde ontem. A agência da ONU para refugiados não sabia de imediato quais eram as nacionalidades, mas havia muitos somalis e sírios a bordo. E agora as notícias do esporte com Stella Gontijo e Anita Pasques. Depois dos campeonatos estaduais, que neste ano apresentaram grandes surpresas, neste fim de semana é a vez do Campeonato Brasileiro começar. É isso, boa noite, gente. O estado de São Paulo é o que conta com mais times. Vamos conhecer as regras e as novidades da competição e eu já trago as últimas notícias dos clubes paulistas. Amanhã começa mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Futebol. A fórmula de disputa do torneio será a mesma dos últimos 13 anos. Todos os 20 clubes se enfrentam em turno e retorno. O time que chegar ao final das 38 rodadas na primeira posição da tabela ficará com o título.
A princípio, os 4 melhores colocados da competição garantem vaga na Libertadores. Já as equipes que terminarem da 17ª posição para baixo estarão virtualmente rebaixadas para a Série B em 2017. São Paulo permanece sendo o estado com mais times no Brasileirão. São 5 ao todo: Ponte Preta, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O Timão, aliás, é o atual campeão do torneio. Apesar de ter perdido jogadores importantes para o mercado chinês, a equipe de Tite segue como favorita ao título. O Palmeiras, atual detentor da Copa do Brasil, também entra forte na briga pela taça. Mesmo com a eliminação precoce na Libertadores, o clube parece ter ganhado corpo sob o comando de Cuca. Já o São Paulo demorou para se encontrar em 2016 e a chegada do técnico Edgardo Bauza vem surtindo efeito aos poucos. No Santos, a aposta da diretoria é a velha mescla entre os meninos da Vila e algumas peças com reconhecida experiência no futebol. A principal esperança de gols do time é o trio da seleção brasileira, formado por Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira. Para este ano, a CBF decidiu manter algumas partidas às 11 da manhã de domingo e ainda estabeleceu um novo horário de jogos, às segundas-feiras. É isso, e o São Paulo vai enfrentar então o Botafogo às 11 horas no domingo, lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. O São Paulo vai com time reserva para poupar, o elenco titular para o jogo da volta das quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo, o São Paulo venceu por 1-0 o Atlético Mineiro no estádio do Morumbi, mas apesar da vitória, o jogo foi marcado pelo rompimento de uma grade do anel inferior. Cerca de 30 torcedores caíram no fosso do estádio e 16 pessoas ficaram feridas. Hoje, no período da tarde, a Polícia Militar suspendeu a validade do laudo técnico que autorizava o funcionamento do estádio. Agora, o São Paulo precisa consertar a área do acidente para que a polícia realize uma nova vistoria. A próxima partida do São Paulo no estádio do Morumbi vai ser no dia 22 de maio contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver se até lá, Estela, a gente já consegue ter a liberação para o São Paulo jogar no estádio do Morumbi novamente, pelo Campeonato Brasileiro. Com condições de segurança, Exatamente. De segurança. Anitta, agora falando sobre o Corinthians e Grêmio, o Corinthians que pode ter desfalques, né? O Corinthians sofreu um grande desmanche já no começo desse ano e agora deve sofrer mais desmanches ao longo do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo, como você já falou, é contra o Grêmio, às 4 horas da tarde, domingo, na Arena do Corinthians, mas Elias, o futebol chinês está de olho no Elias e o futebol chinês tem muito dinheiro para levar esses meninos embora, como já levou todo o elenco praticamente. O Felipe pode ir para o Porto de Portugal e o Edilson também já está acordado com o Grêmio. O Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranaense esse fim de semana, primeiro jogo no Allianz Parque às 4 horas. E o Atlético Mineiro vai enfrentar o Santos que está oferecendo R$300 mil para ficar com o Lucas Lima. Essas são as nossas notícias de hoje. Eu volto segunda-feira. Muito obrigada, Anitta. Uma boa noite para você. É com você, Ju. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Valderez de Barros e Luciana Carnielli são Mina e Fifi, as rainhas do Orinoco, no novo espetáculo dirigido por Gabriel Vilela, que estreia hoje no Teatro Vivo. Elas interpretam 2 atrizes de teatro musical que ganham a vida com shows pela América Latina. Viajando de barco pelo Rio Orinoco, cantam e representam seus amores e seus sonhos numa aventura repleta de lirismo, canções, drama e bom humor. Ainda em cena, o ator e músico Dagoberto Feliz. O texto é do mexicano Emílio Carballido, com tradução de Hugo de Vila Vicêncio. Na trilha sonora, músicas citadas pelo autor, que no Brasil foram gravadas pela dupla Cascatinha e Inhana. Tudo bem ao estilo de Vilela, que explora sempre o naif, o mitológico e as raízes brasileiras. Até 3 de julho. Nas artes visuais, destaque para 3 novas mostras. Uma é a individual do carioca Barrão, que foi aberta esta semana no Galpão Fortes Vilaça. Chama-se Paleotoca e apresenta uma pesquisa completamente nova do artista. Em vez das esculturas fragmentadas, a sua marca, ele mostra trabalhos em resina monocromáticos com objetos inteiros. E a Galeria Milan abre 2 mostras no dia 17.
No espaço da galeria, os novos trabalhos de Dude Maia Rosa, grandes obras em resina poliéster pigmentadas, só que dessa vez com texturas na superfície. No espaço anexo, uma homenagem aos 90 anos do artista português Fernando Lemos, mostrando fotos de meados do século passado, quando ainda em Lisboa, obras recentes e desenhos feitos ao longo de 65 anos de carreira. E o Blues visita São Paulo dentro do projeto Samsung Mostra Blues. A banda Mustache e os Apaches, a caráter, vai percorrer esta noite a Avenida Paulista, surpreendendo as pessoas. O Reserva Cultural apresenta fotos de André Veloso, de nomes como Jeff Beck, Buddy Guy, George Benson e Ben Harper, entre outros. O Reserva apresenta também até o dia 18 filmes relacionados ao blues, como Down by the River e Cadillac Records. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nos vemos daqui a pouco em nossa edição das 10. Até já. Eu volto na segunda às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. Não perca a Semana com Ronald Rios. Logo mais, 10h30 da noite.